Concurseiros da enfermagem, vamos falar agora sobre o sistema cardiovascular, aquele que faz tudo circular no seu organismo, no seu corpo, tá? Qual é a função primordial do sistema cardiovascular? A função primária do sistema cardiovascular é levar sangue para os tecidos, fornecendo assim os nutrientes necessários para o metabolismo celular. E ao mesmo tempo, removendo os catabólitos, removendo os produtos deste metabolismo. Tá? Então, levar oxigênio e trazer o gás carbônico. É o sistema cardiovascular. Nós vimos na aula anterior o porquê que nós respiramos, não é? Nós precisamos respirar para que nós tenhamos oxigênio e ao mesmo tempo para que o nosso corpo jogue fora aquilo que não presta, que no caso é o gás carbônico. Só que para que esse oxigênio ele chegue até a célula e para que esse gás carbônico ele chegue até o alvéolo para ser eliminado, o nosso corpo utiliza do quê? Utiliza do sistema cardiovascular, não é? Então a função é primordial. Como é formado o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é formado por sangue, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Sangue, coração e vasos sanguíneos. O coração, ele atua como uma bomba. Ou seja, é ele que faz todo o sistema funcionar. É ele que faz toda a dinâmica do sistema cardiovascular. Os vasos que conduzem o sangue para os tecidos são as artérias. Ou seja, saindo do ventrículo esquerdo, né, o sangue ele chega até o seu sistema capilar, que é onde o oxigênio vai ser jogado para a célula e o gás carbônico será captado da célula através de uma artéria. A artéria é aquilo que leva o sangue em direção às células, né? As veias, por sua vez, elas retornam com o sangue venoso ou sangue rico em gás carbônico. Por isso que nós dizemos que as artérias, elas irrigam, as veias, elas drenam, tá? As artérias irrigam a veia, as veias, elas drenam. O sangue ele chega até o seu pé através de uma artéria e ele volta para o seu coração através de uma veia, não é? A artéria leva o sangue rico em oxigênio, a veia traz para o coração de novo o sangue rico em gás carbônico. Nos tecidos interpostos às veias e às artérias, temos os capilares, que são responsáveis pelas trocas, pelos produtos finais do metabolismo. Deixa eu mostrar uma coisa rapidinho para vocês aqui, que eu deveria até ter colocado esse slide aqui. Ele está mais para o final. Olha aqui que interessante. O sangue está chegando aqui por uma artéria. Essa artéria se ramifica em uma arteríola menor e das arteríolas partem os capilares. Eu tenho que pensar que em todos esses espaços aqui eu tenho células. E é através do capilar, que é o vaso mais fininho que nós temos, né, que o sangue, o oxigênio, ele é jogado para dentro da célula. E o gás carbônico é captado para dentro dessa hemácia, né? Então, a partir do momento que se a gente for avaliar aqui, olha que interessante. Quando parte da arteríola, o sangue aqui está vermelho, está rico em oxigênio. Conforme ele vai andando pela artéria, ele vai se tornando um sangue rico em dióxido de carbono. Não é? Por quê? Obviamente porque o efeito dele, a função está sendo cumprida, que é jogar o oxigênio para a célula e captar o dióxido de carbono da célula. Então, uma artéria se ramifica em arteríola, a arteríola em capilar. Posteriormente, esses capilares vão desembocar numa vênula. Essa vênula vai fazer uma anastomose, criando uma veia, até chegar na veia cava, até chegar no átrio direito. A artéria ramifica, a arteríola, da arteríola parte o capilar. Os capilares vão se juntando, desemboca numa vênula, a vênula anastomosa vai criando uma veia até chegar na veia cava.
Ramificar é quando uma artéria se ramifica em duas. Anastomosar é quando dois vasos se juntam e formam um só. Entenderam isso? Tranquilo? Beleza pura. Voltando então para o nosso ponto aqui de partida. O sangue. O sangue, ele é produzido, né, na medula óssea, tá, que fica no meio dos ossos longos, dos ossos achatados, né, é composto por células e pelo plasma. O plasma é o que dissolve, é o solvente desse sangue, é a parte líquida desse sangue, e as células formam o soluto, que é a parte sólida do sangue, ou seja, a parte funcional realmente do sangue, né? A principal célula do sangue é a hemácia, também chamada de eritrócito, também chamada de glóbulo vermelho, tá? Sangue arterial, como já foi falado, é quando a maioria dessas hemácias estão repletas de oxigênio, e o sangue venoso é quando a maioria dessas hemácias estão repletas de dióxido de carbono. Só para a gente lembrar, a hemácia ela é feita de hemoglobina, né? Cada molécula de hemoglobina ela é formada por 4 cadeias ou 4 células, 4 moléculas de globina, mais o grupamento M, que é o que dá, por exemplo, a cor vermelha do sangue, né? Vamos ver isso com mais detalhes posteriormente, quando nós temos um material que fala só sobre hemácia, tá? Por que nossas células necessitam de nutrientes e oxigênio? Obviamente, como já foi falado, para a produção de energia, né? Foi falado na aula anterior de sistema respiratório. O coração, né? Como nós vemos aqui, ele é um órgão formado por 4 câmaras, sendo 2 câmaras superiores chamadas de átrios, né? E 2 câmaras inferiores chamadas de ventrículos. Ele é formado também pelas válvulas, tá? Que tem como função impedir o retorno para a câmara ou para o ponto anterior. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela abre para o sangue descer do átrio para o ventrículo, e no momento da sístole ventricular, ela impede que o sangue retorne para o átrio. Prestem muita atenção nisso. Então assim, ó, a válvula tricúspide, ela impede na sístole ventricular, ela impede que o sangue retorne para o átrio. A válvula pulmonar é a válvula que fica entre o ventrículo e a artéria pulmonar, né? Ela se abre no momento da sístole ventricular. O que é sístole ventricular? No momento que o coração vai bater, está batendo, né? A sístole é a contração do músculo cardíaco. Então, quando o coração vai bater, o que ela faz? Ó, essa válvula, que é a válvula pulmonar, ela se abre, e essa válvula ela se fecha. Por quê? Porque o sangue ele tem que vir daqui para cá. Ele não pode voltar para cá. Se ele voltar, ele tem aquilo que o pessoal chama, o paciente tem um sopro cardíaco, né? Um refluxo cardíaco, tá? Então, isso é anormal. Então, nós temos aqui, ó, válvula pulmonar. Quando o coração é ejetado na sístole ventricular, abre-se a válvula pulmonar, fecha-se a válvula tricúspide. No átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula mitral, que tem como função abrir para a passagem do ar do átrio para do sangue do átrio para o ventrículo, e fechar quando a sístole ventricular for acontecer. E a válvula aórtica, que se abre, né, no momento da sístole ventricular, para o sangue poder circular para o cajado, para o arco da aorta, tá? E aí da aorta ser jogada aí para todo o corpo. Beleza pura? Basicamente é isso, né? Lembrando que o sangue oxigenado, ele chega no átrio esquerdo através das veias pulmonares, ele sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar
e ele chega no átrio direito através das veias cavas superior e inferior, tá? Lembrando assim, ó, eu falei da função da válvula tricúspide e da válvula mitral. A válvula aórtica e a válvula pulmonar, elas também fazem um fechamento, né, impedindo que o sangue retorne quando eu tenho não assístole, mas diástole ventricular. Então, quando eu tenho a diástole ventricular, né, essa válvula ela se fecha para que eu não tenha retorno de sangue do pulmão ou de parte do corpo para o interior do ventrículo. Entenderam isso? Então, só para revisar, tricúspide, ela na sístole ventricular, ela impede o refluxo do ventrículo para o átrio. A válvula pulmonar, na diástole ventricular, ela impede o refluxo da artéria pulmonar para o ventrículo. Tá? A válvula mitral, na sístole ventricular, ela impede o refluxo do ventrículo, do ventrículo para o átrio. E a válvula aórtica, na diástole ventricular, ela impede o refluxo da aorta para o ventrículo. Tranquilo? A dinâmica, então, é dividida em pequena circulação e grande circulação. Parece que não, mas isso aí é muito importante, gente. A pequena circulação, ela tem como função, tá, oxigenar o sangue, levar o sangue para o pulmão, para que esse sangue seja oxigenado. E a grande circulação, ela tem como função levar o sangue já oxigenado para todo o corpo, tá? Levar o sangue já oxigenado para todo o corpo. A pequena circulação, ela começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. E a grande circulação começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Joia? O pericárdio é uma membrana fibrosa que reveste e protege o coração, como nós podemos ver aqui. Ele restringe o coração à sua posição do mediastino. O mediastino é a área cardíaca destinada ao coração, né? É a área no tórax destinada ao coração, tá? Embora permita suficiente liberdade de movimentação e de contração desse músculo cardíaco. Esse coração, então, ele está dentro, como se ele estivesse dentro de uma bolsa. Ele está dentro de uma bolsa fibrosa, de uma capa fibrosa, que se chama pericárdio. Só para a gente observar aqui, ó, isso daqui, essa área, é a área que nós chamamos de mediastino. Tá? Vejam essa capa, coração com pericárdio, coração sem o pericárdio. Foi cortado o pericárdio aqui, ó. Com pericárdio, sem pericárdio. Com pericárdio, sem pericárdio. Joia? Aproveitando aqui para ver, né, gente? Nós temos aqui os grandes vasos no coração, aqui nós temos a traqueia, aqui nós temos o arco da aorta, né? A veia cava e etc e tal. Tá? A eletrofisiologia cardíaca, no coração nós temos a ação mecânica e a ação eletrofisiológica. Nós vamos ver mais para frente, quando nós falarmos de arritmias e etc e tal, que o coração, o paciente ele pode ter, por exemplo, uma AESP, que é um dos ritmos de parada, atividade elétrica sem pulso. O que isso significa? Significa que a parte elétrica do coração está funcionando, mas a parte mecânica não está. Não é? Então nós temos que dividir isso daqui. E eu coloquei essa questão só para a gente lembrar o seguinte, que o potencial de ação é o meio eletrofisiológico, né, do coração que as células elas têm para passar informação de uma célula para outra. Tá? Então a informação elétrica ela é passada de célula para célula em todos os sistemas, no sistema neurológico e etc e tal, através de potencial de ação. É quando uma célula, ao ser estimulada, ela libera um conteúdo na fenda sináptica estimulando a outra célula. Então a isso se dá o nome de potencial de ação. O caminho da excitação cardíaca
tudo isso nós veremos com muito mais detalhe posteriormente, né? Inclusive as arritmias. Aqui nós não estamos falando de fisiopatologia, somente de fisiologia, de funcionamento normal, né? O caminho da excitação cardíaca começa no nodo sinoatrial, né? No nodo sinoatrial, passa para o nodo átrio-ventricular, entra no feixe de His, né? Passa pelo feixe de His, que é a distribuição, onde será distribuído aos dois ramos, direito e esquerdo, a excitação cardíaca, entra nos ramos direito e esquerdo, e as fibras de Purkinje posteriormente conduzem rapidamente o potencial de ação, primeiro para o ápice. O ápice, só para lembrar, é a parte de baixo do coração, e posteriormente o ápice do ventrículo e após para o restante do miocárdio ventricular. Tá? Então aqui só para relembrar um pouquinho e relembrar que o nosso coração, ele faz a sístole, ele consegue se contrair por intermédio de uma ação eletrofisiológica, condução elétrica, que nós vamos trabalhar depois com muito mais detalhes. Tá? Eu tenho que relembrar a circulação do músculo cardíaco, que é feito pelo sistema coronário, artéria coronária esquerda, né? Artéria coronária direita, tá? E partindo dessas artérias, as artérias de menor monta, ou as artérias menores, coronárias menores, tá? Que vão distribuindo o sangue oxigenado a todo o coração, tá? E as veias cardíacas que retiram do coração esse sangue rico em dióxido de carbono. Beleza pura? Tranquilo? Só para relembrar um pouquinho essa circulação cardíaca. Os vasos sanguíneos, então, são compostos aí de veias, artérias e capilares, principalmente. É muito importante lembrar a diferença entre uma artéria e uma veia. A parede da artéria é uma parede mais espessa, uma parede mais grossa. A parede da veia é uma parede mais fininha. Tanto é que se eu ver, o paciente amputou um braço, por exemplo, eu olhar, eu vejo que a artéria ela vai estar redonda, né? Vai estar inteira assim. Já a veia eu vejo como um tecido quase que colabado. Por quê? Porque a sua parede é fininha, ao contrário da parede da artéria, que é uma parede mais espessa, uma parede mais grossa, tá? No circuito cardiovascular é muito importante esse termo, que é o débito cardíaco. Gente, vamos lembrar uma coisa. Aqui nós estamos vendo o essencial do sistema cardiovascular, aquilo que eu tenho que saber, né? O débito cardíaco, ele é a quantidade de sangue que passa pelo coração no período de 1 minuto. Vamos pensar de forma simples. É a quantidade de sangue que passa pelo coração no período de 1 minuto. A gente vai ouvir muito falar desse termo aí, o corpo na intenção de manter o débito cardíaco. Né? O fulano teve um ataque cardíaco porque teve a necessidade de um maior débito cardíaco. Então o débito cardíaco é a quantidade de sangue que passa pelo coração no período de 1 minuto. E ele se dá pelo quê? Pela capacidade ventricular vezes a frequência cardíaca. Vamos supor, vamos fazer uma comparação. Em cada batimento cabe no seu ventrículo 50 ml. Você está com uma frequência cardíaca de 100, 50 vezes 100 dá 5.000. Ou seja, o seu débito cardíaco foi de 5.000 ml no período de 1 minuto. Tá? A quantidade de sangue que passa pelo ventrículo esquerdo no período de 1 minuto. Né? Isso é o débito cardíaco. Beleza? Hemodinâmica é um termo que designa princípios que governam o fluxo sanguíneo. Dinâmica, movimento. Hemo, sangue, movimento do sangue, né? Conceitos de fluxo, pressão, resistência, capacitância são importantes nesse quesito.
Tipos e características dos vasos sanguíneos. As artérias, então, como já dito, têm paredes mais grossas, tem um tecido elástico, o volume de sangue ele é conduzido em alta pressão. Os capilares, a parede é delgada, é fininha, porque é através do capilar que o oxigênio ele tem que passar da célula e o gás carbônico tem que entrar na hemácia. Local de troca de nutrientes entre os tecidos, A perfusão nos capilares ocorre dependendo das necessidades metabólicas, que é a chamada perfusão seletiva. Vênulas e veias, as paredes são finas, eu tenho menos tecido elástico na formação desse vaso do que as artérias, porém isso aumenta a capacitância. Nós vamos ver já o que é capacitância. Aumentando a capacitância diminui a pressão, né? Maior porcentagem de sangue de todo o sistema vascular. Então, a maior porcentagem de sangue do sistema cardiovascular está nas veias, justamente por conta dessa maior capacitância, tá? O volume de sangue ele é submetido a baixa pressão comparado à artéria. Já vimos isso daqui, só para entender um pouco de fluxo, o fluxo correto, tá, do sistema cardiovascular é o chamado fluxo laminar, onde eu tenho velocidade baixa, quase zero, encostada no rumo, adjacente, né, à parede, e eu tenho velocidade máxima quanto mais interno, quanto mais ao meio da luz do vaso, chamado fluxo laminar. E aqui eu tenho um fluxo turbulento, batendo na parede do vaso. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho uma placa de ateroma, um processo de aterosclerose, tá? Eu tenho um fluxo turbulento que compromete um pouco o sistema. A complacência do vaso, ou a capacitância, é o que, gente? Descreve o volume de sangue que esse vaso pode conter sob determinada pressão. Então, capacitância é a capacidade que o vaso tem, tá, de acumular volume. Se nós falamos que a parede da veia é uma parede mais fina, significa que a capacitância dela é menor, ou seja, ela consegue encher mais. Entenderam isso? Então, ela tem a capacidade elástica por ter uma parede mais fina. A capacitância sendo menor, a resistência vai ser menor, ou seja, a pressão vai ser menor. Entenderam isso? A pressão dentro da veia é menor. A artéria, como ela é mais grossa, mais densa, é mais difícil do ar entrar. Por isso que a capacitância da artéria é menor. Só que daí a pressão é maior. Entenderam isso? Tranquilo? Muito importante. Lembrando que, gente, qualquer dúvida, tira a dúvida. E nós enviamos a resposta rapidamente para vocês. Sistema cardiovascular é isso, nós vamos falar muito mais, isso é só uma introdução, né? Mas eu gostaria que você visse com muito carinho isso daqui, complementasse com os materiais, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Um grande abraço.